Bom dia, pessoal. Tudo bem? Peço desculpa a quem chegou um pouquinho mais tarde para perder minha palestra. Infelizmente, a gente atrasou um pouco, vocês vão ter que me ouvir. Bem, gente, tô aqui, mais um ano, meu terceiro ano do Reboot. Muito obrigado, João. Muito obrigado, Nani. Muito obrigado, Marcelo, agora que está também aí com vocês no evento. Quem não me conhece, meu nome é Paulo Loyola, eu sou carioca, eu tenho 40 anos, moro em São Paulo, mantenho meu DDD 21 como forma de resistência e trabalho hoje como estrategista político. Eu gosto bastante de trazer algumas reflexões dentro das palestras, no sentido de trazer algo que está como tendência, né? Eu escrevi o livro com o Marcelo Natali, que está vendendo ali fora. Inclusive, peço a vocês que comprem. É horrível voltar com esse troço na mala, vou ter que pagar taxa extra, peço essa força. E a gente tem feito esse trabalho de olhar... Quando a gente começou o livro, comecei a pensar quanto tempo eu estava nesse processo de estudar a internet. Eu lembrei que eu comecei a estudar a internet em 2000, quando eu fiz técnico em processamento de dados em escola pública lá no Rio de Janeiro, no Instituto de Educação. Quando eu parei para olhar isso, eu também me deparei com o seguinte, falei, cara, tentar olhar um pouco da velocidade da mudança, o que está mudando e o que tem como tendência nesse processo. E é por isso que eu trouxe essa palestra para vocês, que fala sobre esse processo que eu chamo de ecossistema. O que já fez com que alguns biólogos quisessem me agredir no meio da rua, eles não foram os primeiros, como já falaram aqui, o pessoal da Jovem Pan chegou primeiro para tentar me bater. Mas quando eu tento trazer isso aqui para vocês, eu tento trazer, e eu quero que vocês olhem a palestra de hoje, sob dois pontos de vista. Tá? Tanto no sentido de entender o papel do influenciador que está trabalhando e que acaba por influenciar a política, e por isso esse rapaz aqui na capa, como também a maneira pela qual os políticos adotam determinadas estratégias que vieram deste campo, políticos como Nicolas, políticas como Erika Hilton, como Kim Kataguiri, como Boulos, como vários outros, como Bolsonaro, e muitos e muitos outros. Falamos aqui, fui apresentado de maneira muito gentil, poderia falar do Janones, ou da Ava, ou do Amon, que também tiveram resultados muito próximos disso aqui. E o que eu quero falar com vocês hoje vai mais ou menos nessa mesma linha. Tá? O que tem em comum aqui entre Nicolas, Janones, Ava, Amon e Felca, Virgínia e tudo mais? Uma delas é quase tudo que a gente sabe sobre eles, a gente não pediu para ver. Tudo que eu sei sobre a Virgínia foi contra a minha vontade, eu juro. Mas está lá, eu sei a quantidade de filhos que ela tem, eu sei a empresa que ela tem, eu sei que ela faz aposta para tigrinho, eu sei uma série de coisas da vida dela. Como é que isso chega na gente? Por que isso chega na gente? É óbvio que tem técnica, que tem estratégia, que tem uma série de questões que estão por trás deste processo. O que a política pode aprender com isso? Primeiro, uma perguntinha para a gente começar aqui. Esse rapaz, o Felca, todos aqui o conhecem? Pode levantar a mão aqui, quem conhece o Felca? Todos aqui viram o vídeo do Felca sobre a adultização ou ouviram falar sobre o vídeo do Felca, correto? Eu quero chamar a atenção para uma coisa. Eu sou absolutamente identificado com a esquerda, a gente escolheu, dentro da Basilab, atender ao campo progressista. Hoje atendo o PDT nacionalmente, atendo outros partidos. Mas um ponto muito central que eu quero trazer do Felca aqui é o seguinte. A esquerda está, no mínimo desde 2018, quando tomamos aquela pancada, tentando, de alguma forma, regulamentar rede social. Isso não é novidade para ninguém, isso é um movimento do campo, todo mundo aqui é absolutamente ciente disso. Por que e como que um cara com um vídeo de 1h10 consegue pautar o assunto ao ponto de aprovar em tempo recorde proteção digital para as crianças, enquanto a esquerda falhou miseravelmente nos últimos 10 anos em avançar nesse ponto? Todos de acordo que a gente precisa olhar para isso com algum cuidado? Por que Marçal, mesmo tendo perdido suas redes, foi, sei lá, uma dezena de vezes,
antes de ser proibido de frequentar prostíbulos agora em São Paulo, na última decisão da Justiça, por que que ele, mesmo tendo suas redes derrubadas, como que a sua mensagem continuava chegando nas pessoas? É essa reflexão que eu quero fazer com vocês aqui hoje. Por quê? E aí eu quero fazer a declaração central aqui dessa palestra. Está cada vez importando menos no digital o que você fala sobre você. Está importando cada vez mais no processo de comunicação moderna o que a sua comunidade fala sobre você. Ou seja, a gente está tentando se adaptar a um tempo para fazer o videozinho que vai viralizar, para fazer a postagem correta, para pautar a imprensa, quando, na verdade, já está importando bem menos, e a tendência é que importe cada vez menos, o que você fala sobre você. Vimos agora, inclusive, todo esse caso do Banco Master e a relação com influenciadores, para atacar o Banco Central, para defender o Vorcaro. Aliás, eu não sei quem viu aí a troca de mensagens do Vorcaro com a namorada, recomendo muito conteúdo de qualidade. Vamos lá. Por que que isso está acontecendo? Gente, em 2014, 12 anos atrás, a gente tinha menos de 50% da população brasileira com acesso à internet banda larga. Em 10 anos, 12 anos, dobrou. A gente hoje está com mais de 95%, 97% de acesso à banda larga. Hoje, o garimpeiro ilegal da Amazônia tem acesso à banda larga. Hoje, o nível de uso, por exemplo, de WhatsApp, passa de 97%. Inclusive, o Brasil, país que mais manda áudio no mundo. A gente tem um processo desse celular na nossa mão que ampliou o conteúdo de uma maneira que alguns autores chamam da revolução do botão publicar. Todos aqui lembram do tempo histórico onde discutir religião e política era ruim? Talvez os mais novos não lembrem. Mas teve um momento no Brasil, tá, que a gente dizia, olha, discutir política e discutir religião não dá, não pode, evitamos. E aí saímos de um Brasil que discutia futebol. Lembram do país que tinha 200 milhões de técnicos de futebol? Agora nós temos 200 milhões de analistas políticos. A nossa concorrência aumentou razoavelmente. E todo mundo entende muito. Não interessa sua profissão, não interessa sua formação, interessa que, neste momento histórico, todo mundo sabe o nome dos ministros do STF, todo mundo sabe quem são os principais deputados, todo mundo sabe como é que está a disputa. E quando eu falo todo mundo, é de fato todo mundo. Tem, óbvio, um perfil que se isola da política, que não se interessa tanto, mas que está interessado no Banco Master. E não tem nada mais político do que isso, efetivamente. Então, a ampliação desse processo das redes sociais, e vai se criando rede social para tudo, estávamos discutindo ontem, inclusive, nós, os inimigos do fim, o quanto novas redes, inclusive, vão surgindo e recuperando até, estava falando no podcast ontem no pessoal da Alfa, em 2018, eu fiz campanha que a gente impulsionava texto de 2 laudas. Eu não consigo mais fazer isso em 26, estou falando de 8 anos de diferença. Com ampliação de inteligência artificial, tem gente hoje acreditando que está chovendo peixe. Tem uma postagem com 4 milhões de curtidas, com uma capivara andando em cima de um tatu. E as pessoas estão acreditando nisso. É nesse lugar que a gente está. Os algoritmos de recomendação moldam aquilo que a gente assiste, sem absolutamente nenhuma transparência nesse processo. E a gente tem toda esta dinâmica da economia da atenção, que vocês já devem ter ouvido muito. O conteúdo que a gente está produzindo está concorrendo com o meme de gatinho, está concorrendo com pornografia, está concorrendo com o clickbait, está concorrendo com uma série de conteúdos e o seu político está lá abraçado com alguém que ninguém sabe quem é, dizendo, reunião muito produtiva.
Que caralho, é uma reunião muito produtiva. Não sei se podia falar palavrão, peço desculpa, João. Além disso, eu nasci num lugar no Rio de Janeiro, num bairro chamado Camorim, muito perto, não sei se vocês conhecem o Rio de Janeiro, fica muito perto ali do que é o Rio Centro, é a principal referência ali que o pessoal conhece. Mas também, em frente ao meu condomínio, era um lugar chamado Projac, que é o centro que a Globo produz suas novelas, tudo mais. Então, eu de fato, cresci, apesar de ter crescido num conjunto habitacional, vendo meio artista na rua e tal. E o ano era 1985, quando eu nasci, a minha rua só foi ser asfaltada pelo Brizola para a Eco 92. A gente estava ali num processo onde o artista saía de boné, de óculos escuros, para não ser reconhecido. Repara como muda essa dinâmica agora e essa valorização da autoexpressão, onde está todo mundo querendo ser reconhecido, está todo mundo querendo ser visto, está todo mundo... Porque isso está sendo monetizado cada vez mais. Vamos falar um pouquinho disso também. E aí gera essa cultura dessa celebridade acessível, que é um dos grandes ganchos deste processo. É a Virgínia perguntando que roupa eu devo usar hoje, mostrando algum problema com o filho, mostrando um perrengue, mostrando uma dor. Olha como é gente como a gente. E isso gera um processo de conexão, de intimidade, que, em última análise, forma uma comunidade em torno dessa figura. Dentro deste processo, vai se criando, em função de tudo isso que a gente trouxe até aqui, toda uma dinâmica do marketing de influência, um novo mercado, e um novo mercado que, em 4 anos, segundo pesquisas da Goldman Sachs, vai chegar em 500 bilhões de dólares. Estamos falando somente do mercado de influência digital. Hoje, Paulo, mas vai chegar em 500 bilhões de dólares daqui a 4 anos. Quanto é hoje? 250 bilhões de dólares. Isso é o que movimenta na economia os criadores de conteúdo. Muitos desses produzindo conteúdo para a política. Em portais, fazendo vídeo. Eu fiz a campanha de Porto Alegre em 2024, da Juliana Brizola, e eu posso afirmar com vocês com absoluta tranquilidade que o portal Poa 24 Horas tinha muito mais alcance, influência, do que, muitas vezes, a RBS, que é a Globo local, para diversos assuntos. Tá? Inclusive em possibilidade de capilaridade, porque uma coisa que muda, gente, recuperando uma coisa até de palestras passadas, nosso mundo hoje está hiperconectado, as pessoas não querem mais só receber a informação, elas querem participar da construção dessa informação, elas querem debater esta informação, elas querem trocar sobre esta informação. E isso faz com que elas se envolvam com a construção do conteúdo de uma maneira que a comunicação de massas até então não permitia. E isso está mudando muita coisa. 2 milhões de pessoas no Brasil se autodeclaram influenciadores. Hoje, já em 2026. É um mercado e é uma coisa que não tem mais passo atrás. Enquanto isso, a gente está tentando convencer o nosso deputado a gravar um vídeo, para não ter que soltar aquele card horroroso que absolutamente só quem é pago, cobrado para ver, vai curtir. Está todo mundo na mesma dor, gente. Estamos no mesmo lugar. A única diferença é estar no palco ou estar sentado. Está todo mundo passando pelas mesmas coisas. São os mesmos perfis. E esse processo da monetização do conteúdo leva para um lugar da produção de conteúdo político que tem sido muito pouco problematizado dentro do nosso mercado. O jornalismo, com todos os seus problemas, eu não tenho nada contra jornalista, falei ontem, eu tenho até amigos que são, bem ou mal, ao longo do tempo, criou o seu código de ética, criou os seus processos, aprendeu pelo menos a enganar a gente direitinho. Quem não lembra do corte do debate de 89, Lula e Collor, recomendo bastante rever aquele momento histórico.
Não que aquilo não aconteça absolutamente todos os dias. Mas a Globo pediu desculpa, tá tudo bem. Pela ditadura também. E aí, a gente tem um processo onde, agora, esse cara que recebia da Globo, do SBT, da Band, onde eu tinha 7 famílias que se juntassem numa sala definiam o conceito de verdade, eu tenho um cara que está tirando 15 pau, 20 pau no mês para ficar falando coisas de político. E ele não está no grupo de A, no grupo de B, ele não tem compromisso com o senso histórico, ele não tem formação política, ele é um cara que está monetizando o conteúdo. E aí isso marca, inclusive, uma diferença absolutamente marcante entre esquerda e direita neste momento histórico, onde a direita, de fato, investe neste processo. Isso não é só um caso brasileiro, tem um artigo maravilhoso do New York Times, onde eles entrevistam um conjunto de influenciadores democratas que reclamam da mesmíssima coisa que os influenciadores brasileiros. Só me chamam perto de campanha, o pessoal da direita tem financiamento, o pessoal da direita está em mandato, o pessoal da direita tem think tank e a gente está largado às traças. Não por acaso. O Brasil tem essa cultura política de replicar muito a política americana e tem, de fato, muita influência da política americana na política brasileira. E essa questão de que estamos plataformizando o trabalho. Não se enganem. Muitos dos que subirão neste palco são funcionários da Meta. Não tem outro nome, gente. Desculpa, eu sou empreendedor. Seu cu, todo respeito. Se a Meta fechar, o teu trabalho acaba, pô. Eu tinha uma página de 520 mil seguidores chamada Esquerda Pensante, um belo dia a Meta tirou do ar. Aí eu pago o verificado, abri um chamado e falo, não, deu problema com direitos autorais. Falo, qual postagem? Não podemos dizer, senhor. Essa é a dinâmica que a gente está vivendo em 2026. Os caras vão decidir quem tem voz e quem não tem voz. Tem critério? Não tem critério. Ah, não, foi uma decisão que veio de fora. E vamos lembrar, são empresas que visam lucro no final das contas. E isso está mudando absolutamente toda a dinâmica da política, que já interessa muito pouco, e esse é meu ponto central aqui para vocês, o que eu falo sobre mim mesmo. Estava na Jovem Pan semana passada, eu viralizei antes do programa terminar. Porque uma página grande já tinha pego, já tinha feito um corte, já tinha postado, não consegui nem capitalizar isso na minha página. Que eu estava falando. E aí, mais uma vez, vamos lembrar alguma coisa aí com o absoluto retorno ao básico. A teoria de influência do voto é de 1940. Não tem absolutamente nada novo nisso. Falávamos ontem. A mentira não é nova. A gente aprendeu a mentir antes de aprender a falar. Muda o quê? A dinâmica de distribuição, a velocidade de produção e todo a forma como se engaja em relação a isso. E hoje já temos estudos suficientes para dizer que o que faz você acreditar que o Lulinha é o dono da Oi não é a notícia em si, a qualidade da produção, é o viés que você já tinha anteriormente a acreditar negativamente de absolutamente tudo que vinha dali, porque você não gosta dele. Ah, Paulo, o Bolsonaro está tendo um caso com o policial federal da Papudinha. A minha tendência é acreditar, porque eu detesto esse rapaz. Tenho viés, temos viés. Neutro é sabão de criança. Não existe neutralidade na política. Abram o olho com os estelionatários que vão chegar para vocês e falar, não, eu sou neutro. Não existe isso, tá bom? E nenhuma destas pessoas que estão produzindo conteúdo, tampouco. Agora, eu tenho um enteado, 9 anos, Bento. Belo dia, aquela conversa com criança, né? E aí, Bento, o que você quer ser quando crescer? Aí ele falou, youtuber. E caiu uma lágrima do meu olho. Porque assim, essa mesma criança, e vamos lembrar,
Inclusive, em casa, ele não tem acesso, ele não tem celular, ele não tem tablet, não tem tela. Ele não assiste nada que não seja controlado pela gente. A gente é bem radical em relação a isso. E ainda assim, ele se projeta neste lugar que quero ser esta pessoa que tem voz, independência, enfim, tudo que se criou em torno desse trabalho plataformizado. Ao ponto também de chegar um belo dia em casa e falar: tio Paulo, por que a gente não mora em Sorocaba? Isso foi antes do Manga ser preso. Mas reparem o tamanho do impacto disso. E aí eu tenho que ouvir gente falando: não, quando o prefeito TikToker acabou, olha o Manga. No caso acabou porque ele meio que roubou através de igreja, né? Não foi porque ele era TikToker. Mas enfim, uma discussão para a gente ter. Tem toda essa revolução do botão publicar, já comentei um pouco disso, e as técnicas e as estruturas que os influenciadores usam, a política, de fato, não domina. Uma coisa que a gente tem visto também, dentro desse novo processo, se todo mundo produz conteúdo, se todo mundo pode interagir com conteúdo, uma questão prática que está ocorrendo é diminuição da confiança nas instituições e aumento de confiança nos indivíduos. Pô, se aquela pessoa está dividindo comigo a roupa que ela está escolhendo, se ela está mostrando que o filho dela está doente, se ela está mostrando ali que ela foi no hospital, é óbvio que essa pessoa é como eu. Não o Alexandre de Moraes, que a mulher teve lá o contrato de 129 milhões com o Banco Master. É muito fácil confiar nesta outra pessoa que não é acompanhada pela mídia e pelo processo político e não confiar nas instituições. E isso diminui nossa confiança em vacinas, isso diminui nossa confiança nas instituições, isso diminui nossa confiança em sindicatos, ainda que sejam, em boa parte, sim, bastante problemáticos em vários sentidos. Agora, a atenção segue sendo poder. A curtida vai influenciar o voto. Vai ter gente falando que não, é burro. Já tem hoje pesquisa mostrando que o digital atua para, no mínimo, diminuir o custo de voto. Se atua para diminuir o custo de voto e você vai gastar o mesmo valor, você vai aumentar o voto. É algo absolutamente básico. Inclusive, eu fiz a minha primeira palestra aqui no Reboot, no Compal, foi Like é voto sim, onde eu mostro um pouco dessa estrutura, como é que funciona a funil, como é que funciona todo esse processo e como é que isso chega efetivamente no voto, se você sabe trabalhar isso. Ah, mas o cara tem lá um monte de voto e mal tem rede social. Poxa, não sejam essas pessoas. Por que esse cara tem voto? Porque ele tem base, porque ele tem uma igreja, porque ele tem um sindicato, porque ele tem empregados, porque ele tem clientes, porque ele é médico, porque ele é advogado, porque ele tem alguma coisa que ele construiu, porque ele tem capital político. O digital vai trabalhar para consolidar ou para expandir. Me parece bastante óbvio. E uma outra coisa que não tem passo atrás. Influenciadores vão pautar politicamente o país cada vez mais. Mesmo com toda a direita organizada, não conseguiram segurar o avanço do ECA digital. Não teve vídeo do Nicolas com fundo preto que resolvesse isso. Foi uma onda, pegou, organizou e desceu e resolveu. E aí, quais são os pontos que estão por trás? Essas pessoas entendem muito bem com quem elas estão conversando. Quais são as dores desse público, como eles consomem, onde eles consomem, por que eles consomem. Porque uma das coisas que a plataforma nos dá de maneira bastante adequada são métricas relacionadas ao que vídeo rodou bem, qual foi a imagem do carrossel que fez mais as pessoas compartilharem, que momento do vídeo as pessoas saíram. Isso, se você roda ao longo do tempo, você vai especializando o processo, até ter a próxima mudança de algoritmo que a Meta não vai explicar para ninguém. Então, entende-se muito bem deste público. Outro ponto, por exemplo, vamos voltar no Felca. O Felca, antes de viralizar com esse processo, ele já tinha um público gamer há mais de 10 anos no YouTube.
ele já tinha se posicionado, foi o único dos grandes influenciadores que se posicionou contra a Virgínia na questão das bets. Ele já tinha se posicionado contra aquela loucura dos NPCs. Vocês lembram desse momento histórico? Durou umas semanas, assim, que as pessoas faziam umas lives obedecendo a comandos como se fossem non-playable characters, que é o significado, eles são personagens não comandados ali. E isso durou pouquíssimas semanas. Ele fez uma live que estourou muito e no dia seguinte falou, cara, vocês são idiotas, parem com essa porra. E todo mundo parou. Então ele já tinha essa carreira de justiceiro social da internet. Não surgiu agora. E vai continuar tendo. Quando a gente vê que ele está com regularidade na internet há décadas, sendo coerente com o seu público, tratando de temas relevantes há bastante tempo, aí a gente consegue entender como é que ele viralizou e pautou o país inteiro. Estava até comentando com o Darlan, hoje a gente veio junto, uma conversa que eu tive com um potencial cliente que perguntou assim, mas daqui a um mês a gente pode cancelar o contrato? Eu falei, cara, não me contrata. Se você acha que em um mês eu vou resolver a sua vida, e você não se resolveu em 4 anos de mandato, milagre eu não entrego. Está tudo bem a gente não trabalhar junto. Segue sua vida, eu sigo a minha e está tudo certo. As pessoas querem virar o Nicolas, as pessoas querem virar o Felca, as pessoas querem virar o Virgínia do dia para a noite. Sem gravar um vídeo, sem se posicionar, sem se expor, sem se conectar. Não vai rolar. Outra coisa, essas pessoas elas são efetivamente acessíveis. Responde um comentário, cria uma comunidade, vai para o Discord, responde as dores do público, tira dúvida, resolve um problema, acolhe dores. Isso é acessibilidade. Tá? Que é uma coisa que político, principalmente de mandato, está se afastando cada vez mais. São pessoas cada vez menos acessíveis, que depois ficam perguntando, mas nossa, eu botei tanta emenda por aí, por que isso não virou voto? E aí, outro processo, e com essa palavra eu tenho absoluto cuidado, e eu gosto de fazer uma observação sobre ela. Primeiro, todos eles contam uma história. A história tem início, meio e fim, ela tem estrutura, ela tem formato, ela tem emoção, ela tem gancho, que são pontos centrais para se contar histórias. Elas dizem algo. Agora, esse ponto da autenticidade, eu acho que é uma coisa que eu dou muito azar com os meus clientes, gente. Porque eu vejo muito palestrante subir no palco e falar assim, não, político tem que ser autêntico. E eu falo, cara, eu acho que eu dou azar, porque assim, se os meus clientes forem autênticos, eu acho que eles não se elegem síndico de prédio. Mas eu acho que é azar meu, é uma coisa minha. Tá? Por que eu estou falando isso? E por que eu trouxe a questão de autenticidade? Essas pessoas, elas parecem autênticas. Como diria Toguro, sabor autenticidade. Não é que aquela pessoa seja efetivamente aquilo, mas ela consegue recortar a própria vida de uma maneira que você entende aquilo como autêntico. É isso que a gente está falando. O nosso trabalho é esse. Não é mostrar a verdade, não é mostrar a realidade. Não, é escondê-la. É mostrar a parte da realidade que nos interessa, que interessa para o nosso cliente. Esse é o nosso trabalho. Cuidado com essa história de autenticidade. E tem um engajamento muito ativo com a comunidade. Seja o Nicolas com as igrejas, seja a Erika Hilton a partir do lugar da moda, seja o Janones ao ser mais efetivo do que o governo federal para dizer como que as pessoas vão conseguir o Vale Gás delas. Uma live do Janones no Facebook sobre o Vale Gás deu 8 milhões de visualizações, gente. Isso agora. Final de 2025. Facebook. Então, assim, por quê? Porque quando tem algo que ele percebe que é uma dor e que o governo federal está sendo incompetente para
E ele fez isso na pandemia, ele fez isso com os caminhoneiros, ele fez isso com o Vale Gás, ele faz isso sempre. E as pessoas acham que os votos do Janones vêm... olhem o mapa do Janones, pô. As pessoas acham que vem do Twitter e da briga com o Nicolas. É óbvio que tem uma parte disso. Não é o grosso do voto dele. Outra coisa, essas pessoas estão sempre colaborando, estão sempre expandindo, estão sempre utilizando-se de outras redes para chegar no público. Me parece bastante óbvio também. É um recurso pouco utilizado na política de maneira geral. Essas pessoas constroem autoridade. Quando o Felca vai lá e bate de frente com a moda dos NPCs, ele está construindo autoridade. Quando ele vai lá e vai para cima da Virgínia, que toda a influência digital brasileira ficou quietinha naquele momento, ele está construindo autoridade. E aí, quando ele vai fazer um vídeo de 1h10 sobre adultização infantil, as pessoas vão parar e vão prestar atenção. Quando o Janones ajuda as pessoas a conseguir o auxílio governamental na pandemia, e depois vai falar sobre o Vale Gás, as pessoas vão ouvi-lo. Porque ele construiu essa autoridade com o público dele. Algo aqui razoavelmente óbvio, mas sempre bom de ser lembrado. A Virgínia não fica falando só dela. Ela mostra as pessoas que usaram a marca dela, ainda que ela esteja sendo processada, proibida de vender e tudo mais, mas na rede dela ela mostra como é que as pessoas adoram a marca dela. Ainda que o que haja de referência quando você pesquisa por si só não seja isso. Mas essa construção existe. Ela está mostrando. E ela, de fato, convence o público dela nesse lugar. E as pessoas acabam comprando, nem que seja por curiosidade. Do tipo, tá todo mundo falando mal, mas porra, ela está me mostrando que outras pessoas gostaram. Eu vou provar para ver se é ruim mesmo. Eu juro que eu já ouvi isso de mais de uma pessoa. Essas pessoas, elas falam muito diretamente com a câmera. Essas pessoas, elas contam a vida, elas mostram vulnerabilidade, elas mostram dores. Elas perguntam aos seguidores o que fazer. Elas demonstram carisma. Não parecem uma pedra falando. Elas têm, na pandemia, muita gente cresceu oferecendo cuidado, oferecendo refúgio, oferecendo conexão. Não sei se vocês vão lembrar, eu sou carioca, gosto muito de samba, as lives da Tereza Cristina, durante a pandemia, salvaram a minha vida, pô. Eu serei grato a Tereza Cristina o resto da vida. Eu chorei ouvindo Marília Mendonça, eu nunca tinha ouvido sertanejo antes. Porque aquilo ali foi quem ofereceu acolhimento para a gente. E aí, uma coisa muito importante é que indivíduos compartilham narrativas a partir das suas identidades. E aqui eu gosto muito de lembrar uma coisa, gente, porque fala-se demais de política identitária. Todo mundo aqui já ouviu esse termo. E fala-se de política identitária, geralmente de maneira depreciativa, quando quer dizer que a esquerda está errando, por falar de mulheres, por falar de gays, por falar de pessoas pretas e tudo mais. A gente precisa lembrar que ser evangélico é identidade, ser branco é identidade, ser homem é identidade, ser empresário é identidade, e não só o que trata-se e convencionou-se chamar de política identitária nas esquerdas. Vou passar um pouquinho mais rápido aqui desse processo. Agora, um ponto muito importante. Sabe escolher o inimigo. Você vê o Felca brigando com todo mundo todo dia? Não. Ele deixa um tempo passar, ele vê uma luta e ele entra nela. Altíssima exposição. Quando ele não está combatendo o inimigo, é piada, é humor, é collab, é exposição, é rotina, para quando ele tem que efetivamente descer o cacete em alguém. E também aqui, caindo num papo absolutamente óbvio, muito profissionalismo por trás desse processo. Já falei um pouco disso aqui. Gente, muito obrigado. Eu sou o sócio da Basilab, já foi apresentado nesse lugar. Quem quiser contar com a gente tem todo esse trabalho voltado para a estratégia de campanhas, para a produção de conteúdo, para a formação, para a mobilização digital e também para o terceiro setor.
fazemos assessoria de imprensa, temos esse trabalho com influenciadores para causas. Então, quem tiver interesse de conversar com a gente, vai ser um prazer. Muito obrigado, muito bom dia, aproveitem o evento.